Olá pessoal, bom, nesse bloco nós vamos falar comigo mesma, tá? Bom, mas é um prazer também poder responder as perguntas que as pessoas que são nossas seguidoras, né, dessa plataforma EAD, estão fazendo pra gente. Então é muito bom a sua participação, é muito bom saber que você tem andado com a gente, isso faz a gente crescer, né, faz testificar aquilo que nós achamos e entendemos que está sendo um trabalho de crescimento, não só para a minha vida, né, para a vida da plataforma, como para vocês também. Então eu agradeço imensamente a participação de todos, né, e teve alguns que fizeram algumas perguntas para mim, e eu vou estar aqui respondendo, né, como todo mundo falou, né, sobre a sua vida. Eu sou a pastora Vivian Lazzarini, eu danço desde os 7 anos de idade, né? Sou formada em balé clássico no Municipal de São Paulo. Também me formei em balé clássico, além do clássico, o jazz e o moderno, que fazem também parte do estilo que realmente amo, né, verdadeiramente. E por algum tempo eu fiquei nos Estados Unidos, né, fazendo alguns cursos de aprimoramento, né, que foi no Joffrey Ballet, no Ballet American Theatre, e outros cursos que a gente faz, né, como todos os profissionais que estiveram aqui falaram, a gente tem que reciclar, a gente tem que procurar, né, fiz depois de convertida, eu fiz um curso de teologia, porque eu acredito que não bastava só a minha dança, mas eu precisava ter um pouco mais de entendimento sobre a palavra de Deus, para que a minha dança fosse coesa naquilo que eu estava fazendo para o Brasil e para que eu ganhasse mais vidas, né, através desse dom que Deus me deu. Então, verdadeiramente, é um amor, né, pela arte, e depois, então, que eu conheci Jesus, eu fiquei ainda mais apaixonada, porque sei que eu adoro meu Deus com a minha arte, com o meu dom, né? E ganho vidas, né? A gente falou tanto do ID, né? Eu eu tenho certeza que é uma das formas mais lindas de você fazer com que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, porque a arte, ela é linda, a arte tem poder. A arte, quando ela é bem feita, quando tem temor, quando tem compromisso, ela realmente é impactante. Então, nesses 15 anos aí de ministério, eu só tenho a agradecer a Deus, porque tudo que eu tenho feito é com muito amor mesmo, dedicação. Mesmo essa plataforma a gente criou há 1 ano, e tantos seguidores aí, tantos alunos que nós já tivemos, que isso faz com que a gente tenha mais ânimo e a gente queira sempre fazer o melhor para aqueles que estão nos seguindo, para aqueles que estão acreditando nessa plataforma. Nós vamos ter muitas e muitas novidades nesse ano, muitos cursos abençoados, né, que eu tenho certeza que vai agregar, né, nas coisas que você faz para Deus. Então, o nosso muito obrigada, né, de coração. O Robson Santana. O Robson fez muitas perguntas para a gente, e eu agradeço, viu, Robson, a sua participação. E perguntas muito interessantes, né? Então, ele mandou uma pergunta para mim assim: ser um bailarino pode ser alcançado com esforço de aula e determinação. E para ser um adorador, como deve ser o estilo de vida? Olha, Robson, a sua pergunta, ela é uma pergunta que, digamos que nós, como cristãos, também temos que ter esforço, aula e determinação. Não é porque nós somos adoradores em dança ou nós somos bailarinos que fazemos a obra dançando que nós não temos que ter esforço, aula e determinação. Pelo contrário, eu digo que quando eu dançava no secular, eu fazia coisas lindas e me esforçava muito, demais, né? Horas e horas ensaiando, e fazia isso para o homem, né? Agora, para as coisas de Deus, né? Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, o que a gente tem que fazer para Ele além de esforço, aula, determinação, é muito mais que isso.
né? E esse estilo de vida de um adorador que dança, ele engloba, assim, aula, determinação, esforço, mas também ele tem que ter o estilo de vida, ele tem que ter intimidade com Deus. Ele tem que ter santidade, ele tem que ter uma série de características com que faz você ser um adorador em constante crescimento, um adorador maduro, né? Você tem que ter comunhão, né? Aquele adorador que não tem comunhão com a sua equipe, com as pessoas, ele não consegue realmente ficar isolado e consegue alcançar uma vida. Então, o estilo de vida que eu digo para os adoradores é um estilo de vida de muita adoração, né? De muita verdade, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Esse é o estilo que eu uso para a minha vida como adoradora. Eu adoro meu Deus em espírito, espiritualmente, tendo intimidade, santidade, temor, e em verdade. Tudo que eu tenho feito nesse tempo é totalmente verdadeiro. Com esforço, com aula, de dedicação, eu abdico muitas coisas da minha vida para poder servir ao Senhor. Então, o estilo de vida que você deve ter é justamente aquilo que condiz a palavra de Deus, né? Então, eu acho que, além de toda a aula, determinação, esforço, que você vê no mundo secular, tem um lado, né, que é muito importante, que é, como eu falei, intimidade, temor, santidade, comunhão, enfim, são estilos que eu uso para que eu possa crescer em Deus, né? Não que eu possa me igualar a Ele, porque eu tenho que me diminuir e Deus crescer na minha vida, mas se igualar no sentido que nós devemos estar próximos, né, ao caráter de Deus. Ok, querido? Então, Robson, é esse estilo que eu tento seguir na minha vida como uma adoradora em espírito e em verdade, ok? Olá, outra pergunta também da Mariana Cristina Moraes Paixão de Rio Claro, São Paulo. Como eu descobri o meu chamado e como Deus confirmou o meu chamado para dança? Essa é a pergunta da Mariana Cristina Moraes Paixão de Rio Claro. Eu descobri o meu chamado depois que realmente eu conheci Jesus, né? Depois da minha conversão. Então foi um tempo muito difícil na minha vida, onde eu estava num momento que eu estava assim, totalmente no anonimato, não dançava mais, não fazia mais nada, e eu sempre tive amor pela dança. Tudo que eu fiz na minha vida foi dançar, me especializar, estudar, treinar, como a gente já falou nos outros blocos, né? Mas enfim. E o chamado se deu quando eu tive a minha conversão, tive meu encontro com Deus e comecei a fazer um discipulado, comecei a estudar a palavra, porque não adianta nada você se converter ou conhecer Jesus e já ir sair dançando. Não, você tem que ser discipulado, você tem que saber qual é o propósito da dança, qual é a visão que a gente tem, né, na dança, onde está o contexto da dança dentro da palavra de Deus. Então, o meu discipulado ele foi muito importante, porque ele fez eu entender realmente e verdadeiramente quem era Jesus, em primeiro lugar. Depois, todo esse discipulado, que foram 2 anos de discipulado, não foi uma coisa de 5 meses, 6 meses. Depois desse estudo, é que eu comecei a dançar, porque eu sou convertida há quase 18 anos, mas o meu ministério começou há 15 anos. Então, eu fiquei quase 2, 3 anos na minha vida. Eu fazia aula, dançava com a equipe, mas eu não fui colocada no altar de uma forma rápida. Eu primeiro precisei entender se realmente esse era o meu chamado. E como você sabe que esse é o seu chamado? Quando arde no seu coração. Quando realmente arde e é algo muito verdadeiro. Porque se você coloca uma pessoa para fazer 2, 3 anos de discipulado para poder dançar no altar e ela permanece e vai dançar no altar, é porque é o chamado dela. E muitos dos adoradores que a gente tem visto, das pessoas que dançam na igreja, não podem ficar 1 mês no banco ou ficar 6 meses que elas já saem dos seus ministérios. E não é isso.
né? A gente precisa primeiro aprender qual é a direção de Deus para a nossa vida, ver se realmente é isso que a gente quer, ver se é realmente o nosso objetivo, que é impactar vidas, né? Outra coisa que eu falo que é importante, Mariana, é você amar vidas, você amar as pessoas como a ti mesmo. Isso é bíblico também, né? Amar o nosso próximo. Se você não ama o seu próximo, você não consegue desenvolver um chamado realmente próspero, né? Então, aquilo que arde no seu coração e que você tem certeza que você, ministrando dança, você vai ganhar vida, você vai impactar alguém, isso para mim é o verdadeiro chamado. Às vezes eu falo que eu peco em colocar, às vezes, a minha vida ministerial antes da minha família. Isso é pecado. Para você ver o grau do meu amor. Então, eu tenho que, às vezes, recuar um pouquinho para poder colocar em primeiro lugar Deus, né, a minha família, e depois o meu ministério, o meu chamado. Mas é tão grande o amor que eu tenho pelo meu chamado, que às vezes eu quero, né, colocar ele lá na frente. Então, eu não tenho dia, eu não tenho hora, eu não tenho lugar, eu não escolho nada. Quem escolhe todas as coisas na minha vida ministerial é o Senhor. E eu obedeço, e eu sigo, e eu vou em frente. Isso é o verdadeiro chamado. E você perguntou para mim como que eu faço para ministrar danças, né? De que forma que eu desenvolvo esse chamado com danças. Bom, como eu sou bailarina, né, esse meu chamado, depois que eu descobri que verdadeiramente o meu chamado era para servir ao Senhor, eu comecei a dançar e vi que na minha dança eu conseguia, através dos meus movimentos, através do meu lado espiritual, eu vi que Deus me enchia do Espírito Santo e que eu ministrava com o lado espiritual e o lado técnico. E isso se uniu. Eu vi que através dessa junção do técnico com o espiritual, eu conseguia sim impactar vidas. E foi aí que eu vi o meu verdadeiro chamado, que era um chamado para ministrar com danças. Onde eu conseguia, eu sei que eu consigo muito mais impactar uma vida dançando, às vezes, que propriamente pregando. Então, eu com o meu corpo, eu adoro o meu Senhor de uma forma tão sobrenatural, porque Ele me proporciona isso, que eu consigo sim restaurar, impactar, adorar, de forma que Deus se alegra e que vidas possam ser salvas, ok? A terceira pergunta, desculpa, é como gerar compromisso em todos de uma equipe, trazer um entendimento e que a falta de um ensaio e quando você falta de um ensaio, prejudica toda a equipe. Isso é verdade? Então, olha, eu vou dizer para você o seguinte. Compromisso é uma coisa que eu aprendi no meu secular, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso, né? O compromisso, a responsabilidade, eu aprendi no meu secular. E desde então, quando eu vi que isso era saudável para a minha equipe, eu tentei trazer isso para eles, né? Para que eles entendessem que você ter um compromisso com a obra era muito importante, né? O compromisso, o respeito, e muitos dos adoradores que eu tenho visto, falta esse compromisso. Eles acham que você faz parte do Ministério de Dança, que legal, é oba-oba, vamos dançar na igreja? Vamos, não é isso, gente. Compromisso com o Senhor na dança é aquilo que você vai sempre estar junto com a sua equipe, você vai orar, você vai fazer devocionais, você vai jejuar, você vai levantar propósitos, você vai levantar clamores se preciso for, você vai fazer aula, você vai coreografar e vai dançar. É um todo. O compromisso não é só o dançar, o compromisso é essa comunhão de vários fatores que levam à dança. A dança não é por si só algo sozinha, que nem no secular. Dançar para Deus, ter um compromisso com a equipe, ser um adorador de dança, é uma junção de caráter, é uma junção de características que fazem com que você torne sua equipe uma equipe compromissada com as coisas de Deus.
Então, a outra pergunta que você fez foi assim, quando a pessoa falta um ensaio, o que você faz? Então, existem muitas perguntas que as equipes fazem para mim, de como mostrar que você estar presente, ou fazer parte de um ministério de dança, você tem que ter esse compromisso com ensaios, com horário, com aulas, com vestimentas. O compromisso não é só vir para dançar, não, como eu falei. Esse compromisso é um todo. Ele engloba várias coisas com que fazem que você se torne um adorador compromissado com a obra de Deus. Então, as questões dos ensaios, o que eu faço com a minha equipe, por exemplo, essa pergunta que você fez. Se a minha equipe falta, primeiro que eles têm que dar uma satisfação. Já que eu sou líder, eles têm que dar uma satisfação para mim. Eles precisam dar uma satisfação. Vivian, eu vou atrasar. Vivian, eu não posso porque aconteceu tal coisa, tal coisa. Então, o compromisso já começa daí, de dar uma explicação o porquê faltou, né? E se ele falta sem nenhuma satisfação, eu já começo a entender que o compromisso dele não é tão sério assim, né? Então, o que eu faço? Eu começo a cortar, né? A cortar. Faltou um ensaio? 2, começo a tirar ele das ministrações, eu começo a discipliná-lo de uma forma em amor, né? Não vou disciplinar na frente de todo mundo ou falar em tom alto. Você precisa discipliná-lo particularmente e entender quais são os motivos pelo qual ele está deixando de ter um compromisso com a equipe, né? Então, você precisa sim disciplinar, você pode, já que você é líder, você pode deixá-lo em disciplina, você pode falar, você não vai dançar hoje. Se você faltar 2, 3 vezes, você tem que disciplinar, você não pode deixar eles fazerem o que eles querem. Eu digo que sempre o Ministério de Dança, seria muito bom se você fizesse um estatuto, né, das regras, né, dos deveres deles. Nós vimos ou vamos ver o que a Ana Chabel falou. Nós temos que delegar as coisas e eles têm que também exercer aquilo que nós delegamos a eles. Tem que ser obedientes. Então, entende que o compromisso, de uma forma geral, é um todo. Ele não é separadamente uma coisa ou outra. Se você quer que os seus liderados tenham compromisso, então vocês têm que levar em primeiro lugar isso a eles, antes deles subirem no altar, ok? Então, discipline eles para que eles possam subir no altar. Se eles não forem disciplinados ou se eles não tiverem compromisso, pode cortar. Isso não é problema nenhum. Aí você vê realmente se eles estão dispostos a servir ou não de forma compromissada e servir em amor também, né, pessoal? Bom, gente, fica aqui essas perguntas, né? Eu espero que eu possa ter ajudado a vocês a entender um pouquinho mais, né, de como funcionam as questões ministeriais, as coisas que realmente são boas para os ministérios, né, que você consiga, dentro do seu grupo, do seu ministério, amadurecer todas essas ideias para que o grupo fique maduro e consiga aí realmente atingir os objetivos e ganhar muitas vidas, salvar muitas almas, tá bom, queridos? Um beijo, até o próximo bloco.